Pessoal, a Polícia Federal e o Ministério Público realizam hoje uma mega operação contra um esquema bilionário no setor de combustíveis. São mais de 1.400 agentes mobilizados em 8 estados. Vamos então conversar com a Janaína Camelo, que vai trazer as informações para a gente agora, porque o ministro Ricardo Lewandowski disse que essa é a maior operação da história do Brasil contra a infiltração do crime organizado neste e em outros setores. Fala aí, Janaína, bem-vinda. Pois é, né, Evandro? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Foi uma mega operação, foi isso exatamente que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse. Uma operação liderada pela Polícia Federal, com apoio ali da Receita Federal, do Ministério Público, de todos os estados que foram envolvidos, né, que tiveram ali os mandados cumpridos, né? Foram 8 estados no total. Então, os alvos dessa investigação, integrantes de uma organização criminosa que atuava falsamente, mas de forma lícita no setor de combustíveis. Foi isso que o ministro disse, né? E as irregularidades foram identificadas em várias etapas ali do processo de produção, de distribuição de combustíveis no país. O esquema, segundo o ministro Lewandowski, tem lesado não só os consumidores, mas também toda uma cadeia econômica ligada aos combustíveis. A gente separou um trechinho do que o ministro disse nessa coletiva de imprensa e a gente vai ouvir agora. Hoje nós deflagramos talvez uma das maiores operações, talvez não, com certeza, uma das maiores operações da história contra o crime organizado, sobretudo em sua atuação no mercado legal. Pois é, Evandro, agora, olha só o que o ministro também falou, a Polícia Federal explicou que uma das frentes da ação era a importação irregular de produtos químicos para adulterar os combustíveis. Segundo o governo também, a organização se negou mais de 7 bilhões de reais por meio de fundos imobiliários. E aí, como você disse, foram mais de 1.400 agentes que cumpriram cerca de 350 mandados em 10 estados brasileiros, e tudo isso com a participação ali também das operações da Receita Federal. A gente vai ouvir também um trecho de técnicos que foram ouvidos nessa coletiva de imprensa. Quem falou foi a Andréia Chaves, subsecretária de Fiscalização de Receita. A gente vai ouvir o que ela disse. A estrutura, né, nessa operação Carbono envolveu toda a cadeia na parte da economia real: importação, produção, distribuição e comercialização até o consumidor final e do mercado de combustíveis. E na parte financeira, ocultação e blindagem de patrimônio. São cerca de 1.000 postos de combustíveis em mais de 10 estados. A movimentação já mencionada pelo ministro Haddad de 52 bilhões. Alguns outros dados que foram levantados aí, que foram anunciados, informados aí nessa coletiva de imprensa dessa mega operação, Evandro: 141 veículos foram apreendidos, 1.500 veículos foram sequestrados, 300 mil reais em dinheiro foram apreendidos, 5 pessoas presas, 41 pessoas físicas investigadas, 255 pessoas jurídicas investigadas, 1 bilhão e 200 milhões de reais bloqueados em fundos de investimento, 192 imóveis sequestrados. Quem falou também foi Cláudio Chaves, que também é técnico da Receita, ele é subsecretário de Fiscalização de Receita. Ele falou sobre a questão da Faria Lima, inclusive a gente vai ouvir agora. Dentro desse arcabouço, identificamos 40 fundos que sim estavam ligados e utilizados para blindagem patrimonial do crime organizado. De modo algum, né, a Faria Lima, efetivamente, ela tem algum problema com o crime organizado, que houve alguma contaminação pontual específica, né, em algumas administradoras de recursos, né, com um grau de sofisticação que utilizam, né, do sistema financeiro, né, para efetivamente lavar o dinheiro ou ocultar esse produto do crime. E aí, Evandro, o ministro Ricardo Lewandowski, ele aproveitou
com toda essa operação aí envolvendo Polícia Federal, Receita e tudo mais, crime organizado, ele voltou a defender a aprovação da PEC da Segurança Pública, que é a PEC que tramita no Congresso Nacional, que visa exatamente a integração ali das polícias, com a participação dos estados, mas tendo ali o governo federal, né, num certo comando ali das questões de segurança. O ministro acabou defendendo a segurança pública, essa PEC, né, da segurança pública, que tem uma certa resistência no Congresso, principalmente por conta ali de alguns estados que são mais oposição aí ao governo federal. Agora, a Polícia Federal disse o seguinte aí, que segue investigando o caso desse crime organizado e acredita que mais pessoas estejam envolvidas e as investigações vão seguir aí nos próximos dias. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Sempre tem mais gente envolvida, né? Bom trabalho para você em Brasília. Eu quero trazer aqui uma ilustração que nós preparamos para falar, então, de tudo isso que era operado pelo PCC por meio dessas empresas de fachada, dessas fintechs. Quando a gente fala dos alvos, são 41 pessoas físicas, 255 pessoas jurídicas. Só colocar aqui físicas, um Szinho a mais aqui para a gente acrescentar. Apreensões, 141 veículos e R$300 mil em dinheiro. A operação também sequestrou bens por decisão da Justiça. R$1 bilhão em dinheiro, 1.500 veículos, 192 imóveis, 21 fundos de investimentos e também 2 embarcações. Então vejam o tamanho em valores, em reais e também em bens que eram movimentados pelo crime organizado por meio de fintechs, de empresas, de postos de combustíveis. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre todas as atuações desse crime organizado descobertas por essa operação. Mas eu quero saber de você, Bruno Musa, que atua diretamente com o mercado financeiro, como é que você recebeu essa notícia hoje e o quanto também há ou não uma percepção da atuação irregular de algumas empresas nesse meio, a depender da maneira como ela conduz a entrada e a saída de investimentos. Bom, vamos lá. Primeiro, boa tarde novamente. Esse é o meu dia a dia. Realmente foi um dia complicado, até porque eu lido com carteiras de investimentos, né? Então, muitos, obviamente, dos clientes acabam questionando e gerando um certo receio, um certo medo. Até antes aqui de começarmos, a gente estava comentando de uma das instituições que atende o varejo alta renda, que é a parte que eu atuo. Ou seja, será que isso não contamina o ambiente como um todo? Até onde pode ir? Porque quando se fala em dinheiro, a insegurança é máxima, né? Claro. Será que essa empresa com a qual eu estou trabalhando também não teria algum braço, não teria algo irregular? Ou seja, acaba resvalando em todo mundo. A gente até percebeu ali na fala das autoridades que eles fizeram questão de dizer que uma parte pequena da Faria Lima foi contaminada, justamente para passar esse recado. Mas é muito difícil você conscientizar as pessoas assim tão rapidamente de que é uma parte e não toda a Faria Lima envolvida com o crime organizado. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma do coletivo que até eu bato muito nisso, né? Todo mundo fala, Faria Lima defendeu o PT. Eu trabalho na Faria Lima e nunca defendi. Ou seja, isso não significa que a gente pode coletivizar. E sim, quem são as figuras que representam, talvez sejam figuras que tenham um alcance maior, etc. E acaba entrando nessa figura de linguagem, né? Mas uma coisa que a gente não pode deixar passar, Evandro, é dizer que todas essas instituições tenham sido usadas como laranja. Ou seja, são valores altíssimos. Será que não teve um compliance interno para pegar esse tipo de valor? Será que você não teve algo que acendeu a luz amarela? Uma dessas instituições, eu estava comentando num almoço na terça-feira com pessoas do mercado, jamais imaginava que teria ligações, mas comentava-se que uma dessas gestoras estaria numa situação complicada, mas voltada mais pela situação de mercado. Ora, os juros cresceram, a inadimplência está subindo, enfim, condições de mercado, você está vendo que muitas empresas estão dando default, ou seja, dando calote nas suas dívidas, coisas macro de mercado. E essa era uma delas, mas jamais imaginava que era uma ligação tão profunda como essa. Nós estamos falando de uma das maiores gestoras do Brasil envolvidas com o crime organizado. Mas só para passar um pouco mais adiante aqui, isso mostra cada vez mais que o crime organizado no Brasil, ele está diretamente ligado na economia lícita. Cada vez mais ele faz parte do nosso dia a dia, de uma padaria que você vai, de um posto onde você abastece com teus filhos. A gente precisa começar a entender que até mesmo dentro das camadas importantes do Estado, ele está. A gente sabe da organização do PCC.
que ele forma pessoas que é dentro de faculdades. Enfim, há todo um contexto que talvez seja mais organizado do que muitas empresas privadas. E aí eu deixo a pergunta que eu estava falando aqui nos bastidores. Para mim, o Brasil já tem características, ou alguns estados brasileiros, da formação de sermos um narco-estado. Olha, a gente tem até uma enquete no nosso YouTube que você pode participar falando sobre essa operação. E a pergunta é, a operação contra o PCC será suficiente para desarticular as quadrilhas deste setor? Sim ou não? Traga as suas informações, a sua opinião para a gente compartilhar com todo mundo ao longo da nossa edição do 3 em 1. Fábio Piperno, quando a gente falava de atuação do PCC em empresas antigamente, acostumávamos a ver os postos de combustíveis que muitas vezes cobravam valores inferiores ao restante do mercado, no pagamento em dinheiro vivo, no pagamento à vista, e que muita gente falava, aquele posto de combustível ali não atua como os outros, então provavelmente ele seja um posto de combustíveis pertencente ao PCC. Muito aqui na capital e também no interior de São Paulo. Agora a gente percebe que não existe mais essa identificação. Como o Bruno Musa menciona, o crime organizado está cada vez mais presente na economia lícita, naquilo que a gente vê como uma empresa regular, com funcionamento regular, sem nenhum tipo de desconfiança de que aquilo possa servir para lavagem de dinheiro e para financiar muito do que o crime organizado opera em todo o país. Piperno. Bom, inicialmente, parabéns às equipes multidisciplinares envolvidas nessa mega operação, e eu tenho a convicção de que muito do que foi feito de positivo nisso tem as digitais do secretário Mário Sarrubo, que era o homem do GAECO aqui em São Paulo. Então, a partir do momento em que ele vai para o Ministério e faz um trabalho muito discreto, ele não é uma autoridade exatamente espalhafatosa. Não. Trabalha de forma discreta e extremamente eficiente. Isso tudo, isso que a gente viu hoje, isso descortina uma outra realidade, Evandro. O crime organizado, como vocês disseram, ele passou sim já há muito tempo a atuar em várias atividades lícitas. Então ele está em posto de gasolina, hotel, restaurante, igrejas, clubes de futebol. Para onde você olhar, você pode ter certeza que o crime organizado já piscou antes de você. É verdade, né? Então, também desconfie da autoridade de segurança, autoridade policial, que fala, porque no meu governo a violência está diminuindo. Secretário, ministro, governador, seja lá quem for, está diminuindo. Porque esse crime organizado, moderno, inteligente, ele não se interessa mais, há muito tempo, aliás, por sair dando tiro na rua, assaltar banco. Para que ele vai se expor a esse tipo de risco se ele pode atuar com segurança nesse tipo de atividade onde ele ganha muito mais? Agora, Evandro, há uma outra coisa que me incomoda já há bastante tempo e eu toquei nesse tema algumas vezes aqui. Quando a gente fala de escândalo do INSS, eu sempre chamo atenção para a participação de bancos e empresas financeiras, porque ninguém consegue desviar tantos bilhões, ninguém rouba tanto dinheiro sem alguma conivência desse tipo de instituição. Na semana retrasada, aqui no estado de São Paulo, descobriu-se uma operação também de desvio, de sonegação de ICMS, que levou à cadeia, inclusive, empresários importantes, mas que também eu duvido que tenha sido praticada sem a conivência, a ajuda de empresas financeiras. E hoje foram mais de 40. Então, é preciso sim que se investigue a fundo isso também, porque hoje a gente chegou num ponto aqui no Brasil de que para onde a gente olha, tem as digitais do crime organizado. Então não é possível que, num mercado tão competitivo, de margens de rentabilidade cada vez menores, tem empresas que floresçam da noite para o dia e ficam bilionárias da noite para o dia. Qual é o milagre? Exatamente, porque a gente sabe o quanto é difícil empreender aqui no país e principalmente crescer financeiramente a partir desse empreendimento. José Maria Trindade, aí o ministro Ricardo Lewandowski aproveitou para ressaltar a importância da discussão sobre a PEC da segurança pública nesse momento em que a operação desmantela bilhões e bilhões de reais em empresas e a atuação do crime organizado. Como é que você avalia a possibilidade dessa discussão a partir dessa operação, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Pois é, a gente fica perguntando por que deixou chegar a esse ponto, né? Obrigado, Cine. Muito boa tarde a todos.
Olha, eu fico impressionado com esses números, fico impressionado com o resultado desta mega operação. É a maior operação, já houve outras. Quando Sérgio Moro era ministro, ele fez uma operação parecida, atingindo ali o coração econômico do crime organizado. Eu me lembro que logo depois do ataque das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, houve, por parte dos americanos, um cuidado muito especial no tráfico de dinheiro. Lá já todos, a área de segurança tem certeza de que é preciso projetar, é preciso gastar dinheiro, investir mesmo para o crime. Para atentados, para o crime, é preciso fazer um investimento mínimo, né? Então, é mais fácil estrangular o crime organizado exatamente com operações assim, né? Através do estrangulamento econômico. Mas como se a Receita Federal sabe exatamente qual é a movimentação, como isso aí tem uma grande novidade, que é a bancarização do dinheiro sujo, do dinheiro de roubo, dinheiro de sequestro, dinheiro de tráfico de drogas, está bancarizado. São áreas que a gente já conhecia ali de entrada do dinheiro, posto de combustível, supermercado e outros que recebem dinheiro vivo. O dinheiro vivo ele não é declarado e não tem origem, não é como, por exemplo, transferências. E isso estava dificultando o trabalho da investigação. Eu ouvi agentes dizendo o seguinte, que haviam várias etapas, né, de transferência e não tinha prosseguimento, então não dava para saber a origem do dinheiro. E isso é que gerou, Bruno, uma desconfiança na investigação. Essas fintechs, que são esses bancos digitais, né, eles tradicionalmente só lidam com transferências. E alguns desses bancos, algumas dessas fintechs, recebiam dinheiro vivo, ou não recebiam, declaravam que recebeu, né? Foi isso que acendeu o sinal vermelho da investigação e que levou a Polícia Federal a puxar essa malha. Aí é uma pergunta que não quero calar. Como isso acontecia? Eu tenho até medo de dizer acontecia. Vou colocar o verbo no presente. Como isso acontece até hoje aí debaixo das barbas do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, da Receita Federal. Se a gente se esquece de uma declaração aqui, imediatamente a Receita vem em cima da gente. Como é que esses bilhões são transferidos aí sem absolutamente nenhum controle, né? Tá certa, a operação é correta, esse é o lado correto. Sobre a PEC da Segurança Pública, isso aí é uma demonstração de que nem precisa da PEC. É só ter uma inteligência, um trabalho de inteligência que se pega pela economia, o crime organizado. E olha, que foi, Bruno Musa? Eu tenho um cliente que atua lá dentro, obviamente vou manter aqui os dados, e ele fala assim, que se eles tivessem o apoio, seja da grande mídia e da população, eles precisariam de 1 mês e meio para acabar com o crime organizado no Rio de Janeiro. Eita. Só que, em uma guerra, sempre acaba levando inocentes. Só que hoje a gente já perde inocentes diariamente para o crime organizado. Exatamente. Olha, Bruno, o grande exemplo é o Bukele, né? Exato. Eu conversei com alguns deputados, inclusive o Kim Kataguiri, que disse que é preciso mudar a Constituição para tirar garantias, direitos individuais e garantias desses chefes de crime organizado. Exato. Agora, falando sobre toda essa operação, a Receita Federal também participou. E ela identificou que o PCC opera 40 fundos de investimento com mais de 30 bilhões de reais em patrimônio. Vamos então com a Valéria Luizetti, que vai trazer os detalhes desta parte da operação. Conta aí, minha amiga, bem-vinda. Pois é, exatamente. Boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham. Só dando o contexto rapidamente, né? Essa força-tarefa, então, que foi realizada em pelo menos 8 estados brasileiros, dentre ele aqui o estado de São Paulo. Foram cumpridos pelo menos mandados de busca e apreensão e prisão nesses 8 estados. Todos, então, desarticulando esquemas criminosos no setor de combustíveis que eram comandados pelo primeiro comando da capital, o PCC. Inclusive, o secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, Guilherme Derrite, chegou a comentar um pouco sobre como se desenvolveu essa operação aqui no estado. Vamos ouvir rapidamente. Nós empregamos 766 policiais da Secretaria de Segurança Pública, entre policiais do choque, o Comando de Policiamento de Choque, e policiais do Departamento de Operações Policiais Especiais, o DOP, da Polícia Civil.
Foram 156 mandados de busca aqui no estado de São Paulo, em que os policiais sequer sabiam do que se tratava a operação, tamanha a preocupação nossa com o vazamento de qualquer informação. E trazendo um pouco mais os detalhes que você mencionou, Evandro, aqui no estado de São Paulo, a Receita Federal identificou pelo menos 40 fundos de investimentos, multimercado e também imobiliários, que foram identificados, então, com 30 bilhões de reais em patrimônio controlados pelo primeiro comando da capital, PCC. As operações financeiras aconteciam principalmente ali na região da Faria Lima, com esses infiltrados. Os fundos eram fechados com um único cotista e usados para ocultar patrimônio ilícito. Os investimentos que foram feitos com o dinheiro do esquema foram usados na compra de um terminal portuário, 4 usinas de álcool, mais 2 que estavam em aquisição, 1.600 caminhões para transporte de combustíveis, mais de 100 imóveis pelo Brasil, 6 fazendas no interior de São Paulo, avaliadas em 31 milhões de reais, e também uma casa em Trancoso, na Bahia, no valor de 13 milhões de reais. As 3 principais empresas que estavam como a principal alvo aqui no estado de São Paulo é o grupo Aster Cupap, responsável ali por usinas, distribuidoras e redes de postos de combustíveis, o BK Bank, que é uma fintech que movimentou cerca de 46 bilhões de reais não rastreáveis nesse esquema, e a REAG, que é um fundo usado para blindagem patrimonial e também compra de empresas. As empresas também financiavam importações de nafta, hidrocarboneto e diesel. Os produtos eram vendidos em rede de mais de 1.000 postos em 10 estados e se viu entre 2020 e 2024, segundo a Receita Federal, que os investigados importaram cerca de 10 bilhões de reais em combustíveis em todo esse esquema, que inclusive colocou no meio as lojas de conveniências, padarias, administradoras dos postos, que também acabavam sendo utilizadas para lavagem de dinheiro. A movimentação financeira dos postos entre 2020 e 2024 foi de 52 bilhões de reais e foi um dos pontos que chamou a atenção da Receita Federal, Evandro. Isso porque, segundo a Receita, o recolhimento de tributos foi muito abaixo e incompatível com esse valor de faturamento. Inclusive, ela já havia aplicado uma multa no valor multas e autuações, o valor de 891 milhões de reais a essas empresas. Pelo menos ainda haviam outros 140 postos fantasmas que durante esse período receberam 2 bilhões de reais em notas frias, que corroborava então também nessa lavagem de dinheiro, nesse mega esquema que realmente movimentou bilhões, Evandro. Muito obrigado pelas informações, Valéria Luizetti, um abraço para você. Vamos trazer essas informações resumidas então para você que nos acompanha apreender bem aquilo que essa operação descolou. Importação irregular de metanol, que é um produto altamente inflamável e tóxico que é desviado pela facção. Então, todas essas aqui são informações sobre a operação da facção nesses setores. O metanol é enviado a postos e distribuidoras e usado para adulterar combustíveis. A facção também se infiltrou no setor de produção de cana-de-açúcar e, com isso, absorveu distribuidoras e transportadoras. Então, além de ter uma usina, também tinha centenas de caminhões que atuavam nessa parte mais relacionada ao agronegócio. O Ministério Público identificou fraudes em mais de 300 postos no país, mas o setor estima impacto em mais de 2.500 postos só no estado de São Paulo. E o dinheiro movimentado passava por fintechs controladas pelo PCC, que tem 40 fundos de investimento e 30 bilhões em patrimônio. Segundo a Receita, 7,6 bilhões de reais deixaram de ser declarados em São Paulo. 7,6 bilhões de reais que não foram declarados, segundo a Receita Federal. E aí, Bruno Musa, eu queria entender o porquê da escolha dos fundos de investimento. Por que partir para esse setor de fintechs, fundos de investimento, para conseguir lavar esse dinheiro sem ser pelas... Oi? O relógio é para chamar a hora? É isso? Tá. Agora, 4h26, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Deixa eu retomar então aqui a minha linha de pensamento. Por que as fintechs e os fundos de investimentos são os escolhidos? Há algum tipo de, digamos assim, facilidade em atuação ou em se impedir que haja fiscalizações que detectem isso mais rapidamente, Bruno? Não deveria ter, né?
Muito pelo contrário, até porque todos esses fundos, eles são regulamentados ou devem ser pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ou pela Ambima, né? Portanto, não, são fundos regulados. Veja, eu que, como você citou, que é o meu dia a dia isso, às vezes quando a gente vai fazer um câmbio, seja de mandar dinheiro para fora de um cliente ou para cá, tudo, obviamente, 100% legalizado. A gente tem que apresentar uma série de documentos e, às vezes, câmbios que sequer são expressivos dentro do patrimônio total do meu cliente. Tudo isso é feito com uma determinada diligência, um compliance interno, ao menos dos bancos que eu trabalho, que são impressionantes. Muitas vezes até gera determinados embates. Você fala, pô, você sabe o patrimônio do cara, já está declarada a origem aqui, vamos efetuar a operação. Não, e mesmo assim tem que ir na minúcia. Portanto, me chama realmente a atenção justamente o que o Zé Maria falou. Nós estamos falando de bilhões de reais que passam por debaixo do pano e não tem nenhum tipo de compliance. Aí eu tô, obviamente, com o Piperno que falou. Tem gente sabendo dentro de cada uma dessas fintechs que muitas vezes foram arquitetadas justamente para isso. Mas elas não fazem nada também se, quando bate lá uma operação grande dessa no Banco Central, alguém do Banco Central também tem que ser avisado sobre isso e tem que avisar ao banco, olha, essa operação acendeu a luz amarela ou acendeu a luz vermelha. Então nós estamos falando, ao longo de uma cadeia produtiva, pessoas envolvidas em operações bilionárias. Então, o fundo de investimento, ou os fundos, como você citou, e as fintechs, elas são um instrumento a mais. A gente cita vários aqui. Quem nunca, hoje em dia, se deparou com postos de gasolina? Qualquer matéria que você joga no Google hoje, você consegue encontrar matérias dizendo que, com dados importantes, de grande circulação jornais, que o PCC ele é o 4º maior distribuidor de combustível no Brasil. A gente sabe de padaria, a gente sabe de peruas, de transporte público, ou seja, é uma atividade a mais. Mas, claro, aqui você é um mecanismo e um instrumento que, quando o dinheiro está dentro do fundo, você consegue, dando ar de legalidade, mandar ele para fora do Brasil. E aí, quanto desse dinheiro que foi descoberto hoje parece muito, e é muito em valor. Mas frente ao todo do PCC, isso é irrisório. Né? É o que a gente costumava falar quando a gente fazia cobertura. Eu trabalhei muitos anos na fronteira com o Paraguai e cobria muito das operações da Polícia Rodoviária Federal de apreensão de drogas, principalmente de tabletes de maconha que eram, ou materiais que eram contrabandeados ali da fronteira do Paraguai com o Brasil. E aí, muitas vezes os policiais falavam pra gente, as operações são enormes, a gente aprende muita coisa, mas vocês conseguem imaginar a quantidade de itens que acabam passando? Porque, obviamente, que as operações não funcionam todos os dias, o dia todo, e nem consegue descobrir tudo aquilo que é movimentado pelo crime organizado. Então, isso me chamou a atenção. Se esse valor foi identificado em fundos agora, é uma fração, é uma parte. Então, você imagina a quantidade de movimentação financeira. E mais do que isso, essa fração expõe também o poderio econômico do PCC, que pode ser muito maior do que se imaginava até aqui, Fábio Piperno. Bom, primeiro que eu acho que, até sobre isso que o Bruno falou, toda essa movimentação, ela também não apenas expõe, mas ela reforça a negligência dos organismos de fiscalização. E eu vou dar 2 exemplos muito rápidos. O que aconteceu no banco, com o Banco Master, está todo mundo agora em cima, e 2 anos atrás, com as lojas americanas, que também conseguiram burlar todos os controles, e a gente está falando de bilhões e bilhões e bilhões de reais. Isso recentemente, né, Fernando? Porque se a gente voltar no Banco Santos, Arca, Fonte Singana, são vários. Se olhar para a história. Pegando nesse passado recente, então, essas autoridades também têm que dar uma satisfação à sociedade. Ou então peguem o boné e saiam. Porque esses controles, eu diria que eles estão, no mínimo, muito frágeis. Agora, o que está acontecendo aqui no Brasil hoje é muito pior do que qualquer ocorrência similar que a gente já tenha tido notícia, por exemplo, envolvendo os áureos tempos das organizações mafiosas, tanto da Itália quanto lá dos Estados Unidos. Agora, as operações são muito maiores, há muito mais grupos, em áreas cada vez mais abrangentes do país. Então, toda hora a gente fala do crime organizado no norte do país.
Então, quando alguém faz, por exemplo, uma operação para tentar socorrer os índios Yanomamis, onde é que esbarra principalmente? No crime organizado. Está lá explorando garimpo, explorando uma série de contrabando e outras atividades ilícitas. No Mato Grosso, hoje, também há grande atuação cada vez maior de grupos organizados. Para não falar de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o Brasil, ele é diferente, por exemplo, do que acontece lá nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos têm só 2 vizinhos, um ao norte e um ao sul. O Brasil tem um monte. E em todos eles há representações importantes do crime organizado internacional. Vídeo que aconteceu recentemente no Equador. Talvez o Brasil encontre um paralelo apenas do que ocorre lá na Rússia, mas lá também o Estado liberou geral para isso. Então, não dá mais, por exemplo, para a gente pensar num país em que tenha as suas forças armadas cumprindo funções meramente administrativas ou fazendo sabe-se lá o quê. É necessário envolver também essas forças em alguma modalidade de combate a esse crime organizado, porque também é fato que as forças de segurança dos estados e a Polícia Federal, elas são insuficientes para dar conta dessa demanda toda.